aqui para apresentar um tema muito legal para vocês, que é o cangaço. Vem, morena, pros meus braços, vem morena, vem dançar. O cangaço foi um movimento que durou longos anos. Sua especificidade foi entre o século XIX e XX. Para entender seu surgimento e suas motivações, é necessário primeiro a gente entender o contexto da história. É necessário pensar desde a colonização, quando os europeus chegaram no Brasil e se instalaram no Nordeste brasileiro. Eles começaram a produzir açúcar e logo se formou uma aristocracia açucareira. Eles utilizavam o trabalho escravo e também tentavam impor às outras pessoas suas crenças e seus costumes que tinham trazido de sua terra. Isso tudo influenciou na formação da sociedade. Mais tarde foi necessário produzir outras variedades de produtos e também teve a criação de gados, então foi explorado mais o sertão. Nesses locais, além da exploração de grandes fazendeiros, foi também uma válvula de escape para os negros que fugiam das fazendas açucareiras do litoral, também os nativos se encontravam lá, e os mais pobres que não conseguiam encontrar um espaço no litoral migravam para lá. Então, a situação das terras brasileiras, que geralmente pertenciam a ricos fazendeiros, ela ficou ainda mais agravante em 1850 com a Lei de Terras, que foi quando as terras elas poderiam ser compradas somente com dinheiro e em valores muito altos, e isso contribuiu muito para o aumento dos latifúndios. Tendo alguém poderoso que domina os lugares e as terras, surgem alguns problemas como o mandonismo. O dono das terras exerce influência direta sobre as pessoas que vivem em suas terras e nos arredores. E o clientelismo, que é uma espécie de troca e favores que é usado para manter a dominação e o controle. Estão roendo o osso, porque o homem vem mesmo ali. Eu de quem gosta de cobra, cabra frouxo, anda roubando muita freguesia. Major Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato, só veio por obrigação. Então, esses problemas que já tinham desde a colonização e império continuaram a persistir com a chegada da República. Na verdade, com a proclamação da República. Assim, continuou-se a ter os grandes fazendeiros dominando as terras e os pobres perecendo. Então, nessa época, a gente tinha uma sociedade desigual, violenta e autoritária. De certa forma, o surgimento de movimentos violentos como resposta é inevitável, e o cangaço é um deles. Para analisarmos esse movimento, é necessário entender que havia uma imagem conflitante deles. Aliás, eles eram bandidos ou justiceiros? A violência no cangaço aparece de várias formas. Ora vemos ela como sendo algo como uma questão de honra, questões individuais. Ora aparece como puro bandidismo relacionado ao roubo. E também tem o chamado bandidismo social, que é expresso na ideia de roubar dos ricos para dar aos pobres. Tínhamos também vários tipos de cangaceiro, que são eles. Os que estavam ligados diretamente com os donos das fazendas, que eram pagos para protegê-las. Um exemplo que a gente vai dar aqui, bem fácil, né? A Ana, por exemplo, vai ser uma rica fazendeira com vários gados e, enfim, uma propriedade, né, valendo muito. E eu vou ser um ladrão que quer roubar os gados dela para depois vender e ganhar dinheiro. Aí, então, a Ana, como fazendeira, né, que não quer perder o seu dinheiro, ela vai contratar a Cálita como cangaceira e vai pagar ela para proteger a fazenda dela contra eu que vou ser o ladrão. Aí tinha os cangaceiros das secas, que esses cangaceiros, então, eles saqueavam as pessoas que migravam do lugar seco para um lugar que tinha água. Um exemplo que eu vou dar é basicamente, eu sou a cangaceira e a Cálita E a Tati, a gente é o casal. Isso, a Cálita e a Tati, elas vão pra perto do rio. Elas migram pra perto do rio. Se achar um rio. Porque tá tudo muito seco aqui na nossa terra. E daí, então, no caso, eu morrendo da sede e vendo a minha trupe lá morrendo da sede também, porque eu sou em 3 com meus cangaceiros. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ir saquear elas. Temos também os chamados cangaceiros independentes. Esses estão relacionados com o estilo de vida. São mais estudados porque eles representam um movimento social de resistência. Ao viverem como nômades caminhando pelo sertão nordestino, eles estavam também criando resistência contra a cultura que vinha de fora e lutando contra os fazendeiros. Eles saqueavam e também matavam esses.
que estavam dominando todas as terras. De certa forma, eles estavam lutando contra o mandonismo, os coronéis e também contra os latifúndios. Embora para as autoridades e a aristocracia eles eram considerados fora da lei, para a sociedade eles eram um símbolo de força e honra. Por exemplo, Antônio Silvino e Jesuíno Brilhante, que eram cangaceiros que, de acordo com histórias populares, ao roubarem, dividiam com os pobres. Esses dois foram dois importantes cangaceiros. Jesuíno Brilhante agiu no semiárido paraibano no final do século XIX. Suas ações foram bastante notórias na cerca de 1877 a 1879. Ele e seu bando atacavam comboios vindo do governo imperial para distribuir para os pobres do sertão. Já Antônio Silvino agiu entre 1897 e 1914. Ele e seu bando roubavam os fazendeiros e os matavam. Seu apelido era Rifle de Ouro e sua fama era de bandido cavalheiro e que respeitava as famílias. Terminou sua participação no cangaço em 1914, quando foi ferido em combate e depois preso. Mas foi com Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, que o cangaço atingiu seu ponto máximo. Ele nasceu em Pernambuco e era ex-coronel da Guarda Nacional. Inicialmente era artesão e iniciou na vida do crime quando em 1919 jurou vingar a morte do pai causada por uma família rival. Lampião foi um importante líder e o seu bando era o mais temido. Eles percorreram quase todo o sertão nordestino. Ao todo, foram 7 estados. Ou seja, só não agiram nos estados do Maranhão e Piauí. Eles tinham um amplo conhecimento de como sobreviver à Caatinga, onde o clima é semiárido e enfrentam longas secas. Estes cangaceiros sabiam, por exemplo, de quais plantas podiam extrair água. Algo bem comum seria retirar a água da batata do umbu, que fica na raiz do umbuzeiro. Além disso, eles conheciam muitos alimentos e as ervas medicinais, pois tinham que sobreviver e também fugir dos volantes. Os volantes eram uma espécie de policiais que perseguiam os cangaceiros. Entre os cangaceiros eram chamados de macaco pela forma que fugiam dos confrontos. E também algo interessante de analisar é que suas roupas eram bem semelhantes à dos cangaceiros. Nos tempos de Lampião, mesmo ele sendo o principal cangaceiro e tendo certo domínio, criou-se subgrupos com outros líderes e que tinham certa independência, como por exemplo o de Corisco e o de Virgínio. Nas andanças dos cangaceiros era muito comum eles se hospedarem em coiteiros, que eram famílias que os refugiavam. Foi numa dessas famílias que Lampião conheceu Maria Gomes de Oliveira, a popularmente conhecida como Maria Bonita, que se tornou sua companheira. Ela foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Tinha-se alguns receios da entrada de mulheres para o bando, como por exemplo, eles diziam que elas poderiam atrasar na hora da fuga e também aumentar os casos de traição, ciúmes e coisas parecidas. Mesmo assim, Maria Bonita conseguiu vencer esses preconceitos e foi a porta de entrada para pelo menos outras 40 mulheres. Uau, palmas pra Bonita! Uma personagem também importante foi Dadá, esposa de Corisco. Ela que, após o marido ficar ferido, passou a manusear armas para se defender. Mas o papel das mulheres nos acampamentos dos cangaceiros era além de companheira, parteira, cuidavam dos ferimentos e dos medicamentos. Outras 2 importantes funções delas eram ser costureiras e bordadeiras. Acampamento, estava todo mundo acampado, era ótimo. Cada casa tratava de luxo, outro cozinhar, outros costurar. Essa última função é relacionada com toda a estética do cangaço. Os cangaceiros tinham todo um estilo de se vestir. Geralmente eram peças e adornos cheios de bordados coloridos, como flores, zigue-zague e cruz. Eram feitas de couro ou de outros tecidos bastante resistentes. Os homens usavam um chapéu feito de couro que tinha a aba da frente levantada. Geralmente esse era um acessório bem adornado, principalmente por moedas. Eles faziam algumas inscrições também, mas algo bem comum era o símbolo da estrela de Salomão. Tinha-se uma crença que ela protegia do mau olhar. O chapéu era usado também pelas mulheres. O delas era feito de feltro e não tinha aquela aba levantada na frente. A roupa da mulher era geralmente vestidos ou saias e estavam sempre adornados com joias e broches feitos de ouro.
As luvas usadas também eram um elemento importante. Basicamente, eram várias camadas de brim costuradas com o objetivo de proteger as mãos dos galhos e espinhos da caatinga, mas os dedos ficavam livres para facilitar os movimentos. Usavam um sapato feito de couro, que era chamado de alparcata. As mulheres ainda tinham a necessidade de usar as chamadas perneiras, feitas de couro ou tecido resistente, sendo que usavam também meias elásticas. O cantil que usavam era feito de estanho ou alumínio, era coberto por uma capa de brim, adornado com bordados, e junto levavam uma caneca com folhas dentro, para não dar barulho. Usavam também a jabiraca, uma espécie de lenço de seda usado, por exemplo, para secar o suor e estancar ferimentos. Usavam também a chamada bandoleira, que era uma faixa de couro firme, utilizada para prender a arma na vertical. Geralmente era uma peça bem adornada com moedas e ilhoses. O bornal ou embornal eram bolsas laterais feitas de tecido resistente, onde guardavam-se as munições, as roupas e alimentos, um dos acessórios mais coloridos usados pelos cangaceiros. Já as cartucheiras serviam para carregar as munições, as pistolas e os punhais. Tendo Maria Bonita já entrado para o bando e também a idade chegando para Lampião, o ritmo começou a diminuir. A violência já não era tão praticada. Eles geralmente tentavam fazer alguma negociação, tipo, enviavam uma carta à cidade e diziam: olha, se vocês não querem ser invadidos, mande tanto de dinheiro para nós. Dessa forma, para tentar fazer uma mediação, como eles já eram temidos, geralmente recebiam e não precisavam usar da violência. Também estava incluso na vida dos cangaceiros algumas práticas violentas. Então, os casos de execução eram basicamente de viúvas que não conseguiam outro marido dentro do bando e também casos de traições. E as crianças, elas eram doadas e geralmente para a igreja. Em 1927, Lampião e seu bando planejaram um ataque a Mossoró. E lá foi um pouco diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Chegando lá, tinham várias pessoas armadas e eles acabaram tendo que fugir porque não conseguiram lutar contra. Em 1932, no governo de Vargas, havia uma grande repressão por quem ia contra o governo. Entre esses grupos havia os cangaceiros. Lampião e seu grupo montaram um acampamento em Grota do Angico, no Sergipe. Em 28 de julho de 1938, o tenente João Bezerra da Silva, com outros 45 homens, fizeram uma emboscada, já que o acampamento só tinha uma saída. Nesse ataque, vários cangaceiros acabaram morrendo, inclusive o rei e a rainha do cangaço, Lampião e Maria Bonita. Como existiam muitos boatos de que se tinha matado o Lampião e também, com o intuito de amedrontar os demais cangaceiros, fizeram uma exposição das cabeças dos mortos nos degraus da escadaria do Palácio Dom Pedro II em Alagoas. A exposição percorreu várias cidades nordestinas, e então as cabeças embalsamadas ficaram no Instituto Nina Rodrigues até 1962. Mais tarde, Getúlio Vargas ele promulgou uma lei que concedia anistia aos cangaceiros. Mesmo assim, Corisco continuou a resistir. Então, em 1940, ele estava em Alagoas e o tenente Zé Rufino ele preparou uma emboscada para Corisco e seu bando. Ele acaba sendo morto. Depois desse acontecimento, a gente consegue perceber o enfraquecimento do cangaço. Por isso é tido a morte de Corisco como um marco do fim do cangaço. Então é isso, pessoal. É o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Tchau! O bando de cangaceiro mais valente nunca visto. Candeeiro, labaredas, abelê e mergulhão. Juriti, Maria Bonita, volta a ser que Lampião.